que ela se recupere aí em nome de Jesus. Amém? A gente não é fácil, mas porém eu tenho em mente que é que nem uma irmã uma vez falou aqui para a Cida quando ela estava aqui na igreja aqui embaixo, né? Que ela estava naquela época querendo parar, querendo desistir. Aí eu até brinco com ela até hoje que a irmã falou assim: olha, Deus falou para você, manda te dizer que se você parar, Ele vai te levar. Aí eu até brinco com ela até hoje, falei: olha, tá vendo? A gente leva para o lado ruim, mas olha, se você parar, Ele vai te levar. Mas se você não parar, você ainda tem uma obra aqui na terra, você ainda tem que continuar fazendo a vontade do Senhor. Então, é que quando a gente pensa na morte, né, quando pensa que a gente ainda não tem totalmente a certeza, né, porque nós somos falhos, nós somos seres humanos, então às vezes bate mesmo essa angústia, esse medo. Será que quando eu fechar os olhos realmente eu vou estar com o Senhor? Onde que eu vou estar? O que eu vou estar fazendo? Então isso é natural nosso, né, somos seres humanos. Mas para a honra e glória do Senhor nós estamos passando, estamos fazendo com que a vontade do Senhor prevaleça nas nossas vidas, amém, queridos? E eu queria compartilhar com vocês uma história não, a palavra do Senhor que está em Atos dos Apóstolos. Eu vou ler o capítulo 1. Vou ler do 1 até o 14, depois eu quero ler o capítulo 2, 3 versículos só, 1, 2 e 3. E dentro desta palavra do Senhor, eu gostaria muito que vocês, como foi ministrado aqui na oração que a Nayane fez, em alguns louvores, que a gente possa nos encher de verdade do Espírito Santo na nossa vida, amém? E eu quero ensinar para vocês algumas coisinhas que eu aprendi de Deus e que infelizmente hoje a gente vê na maioria das igrejas ou até no nosso meio uma versão diferente do que a palavra nos ensina em relação ao Espírito Santo. Tem gente falando que o Espírito Santo é uma energia, que o Espírito Santo é um arrepio, que o Espírito Santo é um momento de loucura dentro da igreja, de pular, de virar de ponta cabeça. E a gente vai aprender um pouquinho aqui o que é o Espírito Santo na nossa vida. Faz parte da Trindade, né? Que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um, né? O Espírito não é o Pai não é o Espírito, Jesus não é o Espírito não é Jesus, mas eles são três, né? Que se tornam um. Eu costumo dizer que é difícil explicar a Trindade, né? Até os mais famosos teólogos dificilmente conseguem explicar a Trindade, porque a impressão que dá que são três pessoas e são três pessoas, mas eu fico com uma explicação simples de um homem de Deus que diz que é que nem uma mexerica. A mexerica é uma só, não é? Mas quando você abre tem vários gomos, não é assim? Mas mesmo assim é uma só. Então a Trindade é mais ou menos isso, amém? Uma mexerica, dividida em três gomos, mas que é um só, é um Deus só operando. E para a gente entender melhor o que é a Trindade, é Deus que fez o plano, Jesus que executou o plano e o Espírito Santo que aplica o plano nas nossas vidas. Então por isso que Jesus falou que Ele ia subir e mais Ele ia deixar o Consolador, o Espírito Santo. Para quê? Para que a gente entenda, compreenda todo o plano de Deus na nossa vida, por que Ele morreu, por que Ele foi entregue ali naquela cruz, para que a gente possa nos encher do Espírito Santo, para que a gente possa cada vez mais crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, e que a gente possa, através desse poder que é do Espírito Santo, passar por que a gente está passando. Eu estou passando por problemas, vocês estão passando por problemas, todos nós vamos passar por problemas,
mas nós temos o Espírito Santo que nos consola, que nos conforta, que nos deixa atento a tudo. Amém? Por quê? Por que eu quero dizer isso para vocês? Porque cada dia que passa, não é desanimando vocês, mas as coisas estão se apertando. Eu estava até conversando com a irmã Francisquinha quando a gente está vindo aqui. Ela relatou um assalto que teve aqui na avenida do Estapiciricano, que pegaram uma aliança, pegaram o celular, e as pessoas estão assim, infelizmente. E o mundo jaz no maligno, como a gente já aprendeu. Então, celular, aliança, são motivo para matar uma pessoa, são motivo para roubar, para desgraçar uma família por inteiro. Então a gente precisa cada vez mais nos encher do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, eu vou ler até o 14, amém, queridos? Diz assim, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, Jesus, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Por que estáis, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Agora dá um pulinho aí no capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Amém? Feche seus olhinhos em nome do Senhor Jesus. Senhor, mais do que nunca, nós precisamos sermos cheios do Teu Espírito Santo. Capacita cada um de nós, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada,
porque o Senhor nos falou e nós cremos na tua promessa, e o Senhor nos disse que nós estamos aqui neste mundo como forasteiros. Este mundo aqui não é nossa casa, não é onde nós vamos permanecer. Nós queremos estar com o Senhor. Mas para isso, Senhor, nós precisamos aprender, crescer, evoluir em relação à tua palavra. E como foi ministrado aqui na oração, não é deixar a Bíblia na estante, não é deixar a Bíblia fechada ou mesmo aberta no Salmo 91, no Salmo 23. Isso não vai nos trazer esse pleno enchimento do teu Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos obter conhecimento e conhecimento da tua palavra, para que a gente possa caminhar firmes neste mundo tenebroso, nesse mundo onde há tribulações, há tempestades, há dificuldades, mas a gente nunca pode esquecer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então nessa manhã, Senhor Jesus, nos instrua, nos ensina, capacita cada um de nós para o entendimento da tua palavra, que a gente possa pisar firme e sabendo que o Senhor um dia vai voltar para buscar a tua igreja, e nós possamos estar preparados para esse grande e maravilhoso dia, mesmo passando por todas as dificuldades que nós estamos passando. Por isso, Senhor, nessa manhã gloriosa, eu quero agradecer por cada vida que aqui está, por cada vida que vai nos assistir, por cada um, Senhor Jesus, que se dispôs a estar nesse momento aqui, ouvindo a tua palavra. Nós queremos te agradecer mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa nos entender o que está acontecendo aqui. Eu não sei se vocês entendem, o Atos dos Apóstolos é o começo da igreja. A igreja, após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, ele vai derramar sobre os apóstolos todo o Espírito Santo. O Espírito Santo quer dizer o quê? Vai derramar o poder sobre aqueles homens. Amém? Aqui não está falando em dons, amém? Aqui está falando em derramamento de poder. Por que tem que derramar o poder? Da mesma forma que Deus vai derramar o poder sobre as nossas vidas, que derramou o poder sobre as nossas vidas, para a gente enfrentar as batalhas que nós estamos enfrentando, para as dificuldades que nós estamos enfrentando. E principalmente aqui no início da igreja, a qual Jesus determina para os apóstolos que eles ficassem ali em Jerusalém, para que do céu viesse o Espírito Santo, para encher eles de poder, para que eles pudessem então colocar em prática tudo aquilo que eles tinham em teoria, porque eles viram muito o Senhor Jesus fazer milagre, eles viram muito o Senhor Jesus trabalhar na obra, mas agora Jesus precisa deixar aqueles homens aqui na terra para eles fazerem, continuarem o Evangelho, continuarem pregando as boas novas. E nós sabemos que pregar o Evangelho hoje é difícil, é complicado. Hoje, muitos de nós já pensou até em parar, em desistir, porque a gente às vezes não vê muita evolução nas outras pessoas ao qual nós estamos tentando ensinar, tentando colocar a palavra de Deus em prática na vida dessas pessoas, e às vezes a gente fala, e a gente percebe que essas pessoas estão bem longe, parece que não estão te ouvindo, parece que não querem nada com nada, às vezes te chamam de chato, de pegajosos, de santarrões, né? Então a gente acaba sendo limitado por essas pessoas que não querem saber do Evangelho. Mas aqui na palavra do Senhor está dizendo que esses homens aqui, eles tiveram a incumbência de ficarem ali naquele cenáculo, naquele ambiente, e pelo texto que nós lemos aqui, eram 120 pessoas reunidas em oração naquele momento, e era muita gente reunida ali. Por incrível que pareça, essas 120 pessoas, o texto diz para nós que eles estavam reunidos ali unanimamente ali. O que quer dizer isso? Todos estavam orando com o mesmo objetivo. Eu não sei se vocês repararam, quando a gente faz algum tipo de culto de oração, um ora de um jeito, um ora do outro, um pede uma coisa, outro pede outra, tem uns que nem oram, tem outros que ficam só ouvindo, não é assim? Mas nesse ato aqui, nesse momento ao qual Jesus falou, fiquem aqui, por incrível que pareça, não sei se vocês repararam, em Jerusalém, deixaram esses homens aqui, os apóstolos, mulheres, 120 pessoas, que tem muitos aqui que não são citados aqui, eles ficaram ali justamente no lugar onde eles
cometeram um dos mais graves erros contra o Senhor Jesus. Pedro, por exemplo, negou o Senhor Jesus. Muitos apóstolos não estavam quando Jesus foi crucificado. Então, Jesus ele é tão tremendo, tão maravilhoso, que ele fala assim: vocês vão ficar aqui nessa terra, onde vocês me negaram, onde muitos de vocês não acreditaram, muitos de vocês tiveram problemas. E olhem que eles andaram pessoalmente com o Senhor Jesus. Por isso que eles são chamados de apóstolos. Por isso que hoje, quando a gente é apóstolo, quer dizer, andou com Jesus. Então, por isso que quando a gente vê pessoas hoje se denominando apóstolos, a gente fica com o pé atrás. Porque eu não sou apóstolo, eu não andei com o Senhor Jesus. Eu não estava lá com o Senhor Jesus. Então a gente fica, vendo essas pessoas se engrandecer, vendo essas pessoas se exaltarem, sendo que elas não foram apóstolos, não são apóstolos de Jesus. Nós somos servos de Jesus, nós somos como a videira, nós somos como os galinhos ali que foram enxertados ali na videira verdadeira, mas nós cremos que Jesus, eu sei que Jesus está aqui, eu sei que Jesus está ouvindo, eu sei que Jesus está contemplando este momento aqui, mas eu infelizmente não andei com o Senhor Jesus naquela época. E nesse momento que eles estão aqui, Jesus determina para esses apóstolos, e olha quem estava lá, nós vimos aqui, Pedro, todos os seus apóstolos estavam lá, exceto Judas, que já estava morto, já tinha sido enforcado. E o Judas que fala aqui é o filho de Tiago, não é o Judas Iscariote, amém? Então, porque aqui nesse momento aqui que eles estão aqui orando, Judas já tinha sido enforcado, ele se enforcou, amém? Ele se matou. Então, quando esses homens estavam ali, Deus determina para eles, para que eles ficassem ali para serem cheios. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus conhece lá na frente o que vai acontecer. Porque muitos desses apóstolos aqui foram mortos, foram crucificados de cabeça para baixo, foram decapitados, foram mortos à espada. A maioria aqui morreu como mártir, pregando o Evangelho. E olha que interessante, quando a gente aprende há um tempo atrás, eu aprendi, quando a gente era cheio do Espírito Santo, era sempre para obter bens. Deus vai te encher de Espírito Santo, minha irmã, para você conseguir o seu carro, conseguir a sua casa, conseguir o seu emprego, conseguir isso, conseguir aquilo outro. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida para você obter coisa, mas aqui Deus está nos ensinando tremendamente que esse Espírito Santo, esse poder que é derramado sobre aqueles homens, aquelas 120 pessoas que estavam ali, incluindo os apóstolos, era para que eles saíssem naquele momento e fossem pregar, porque eles iam correr até risco de morte. Então é importante para nós aprender também que o Espírito Santo vem na nossa vida para nos dar poder para a gente caminhar neste lugar, nesse ambiente, porque é difícil, é complicado, mas muitas das vezes nós não buscamos ser cheios do Espírito Santo. Eu não estou falando dons de línguas, eu não estou falando para enrolar a língua, eu não estou falando isso, estou falando para vocês que o que Deus está falando para nós, que nós temos que agora, a partir de hoje, a partir deste momento, nos encher mais do Espírito Santo de Deus. Porque a lei física diz que 2 corpos não podem ficar no mesmo ambiente, pode? Então, se aí nessa igrejinha que somos nós aqui, estivermos cheios do Espírito Santo, o inimigo não vai nos atacar. Ele vai jogar dados, mas não vai chegar em nós. Ele vai estar ao nosso redor, mas ele não vai poder nos tocar. Amém? Não que nós não vamos passar por dificuldades, porque isso é outro assunto, é outra coisa que Deus falou para nós, que nós no mundo teríamos aflições, no mundo teríamos tribulações, mas a gente tem que ter bom ânimo. E esse bom ânimo só adquire se o Espírito Santo estiver aí. Amém. Então, quando ele determina aqui no versículo 4 que eles não se ausentassem de Jerusalém, eu andei pesquisando e olhando. Sabe quantos dias eles ficaram ali orando sem parar? 10 dias. Então foram 10 dias eles reunidos ali, orando, com o único propósito, que era receber o poder
de Jesus, o Espírito Santo de Deus na vida deles. Amém? E aqueles homens, eu não sei se hoje, graças a Deus, a gente tem as escrituras aqui, e ela é bem clara em relação a isso, que o reinado de Jesus não é nessa terra, o reinado de Jesus é celestial, e nós sabemos disso, por isso que nós somos forasteiros aqui nessa terra. Mas não sei se vocês repararam, Jesus ele pede para que esses homens, esse povo fiquem aí no versículo 4, que diz: esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Sabe qual é a citação que ele está falando aqui? Lá em Joel, no capítulo 2, não sei se vocês lembram, capítulo 2, 28 a 30, quando diz que no final dos tempos, Deus encheria os homens, velhos, crianças, jovens, do Espírito Santo, para que eles tivessem o poder de passar por todas aquelas tribulações. E aqui ele cita, lá atrás, Joel, que quando Joel citou essa promessa, que no final dos tempos Deus encheria o seu povo do Espírito Santo. E aí nesse momento, esses homens, olhando vendo Jesus, porque nessa época aqui, Jesus ele já tinha sido crucificado, ok? Já tinha ressuscitado, ok? Só que ele estava andando aí no meio. Lembra quanto tempo ele andou aqui no meio? 40 dias. 40 dias Deus andando aqui, todo mundo vendo, ok? Ele atravessava a porta, não tinha nada que segurasse o Senhor Jesus. Ele estava com um corpo glorificado. Só que todos esses apóstolos aqui viram o Senhor Jesus. E Jesus, nesse momento, estava orientando esse povo aqui para que eles ficassem ali, até que ele subisse. Quando ele subiu para o céu, aí sim os apóstolos começaram então a caminhada. Aí depois disso, 10 dias que eles ficaram lá, 40 dias percorrendo ali o Senhor Jesus. Então, quando a gente olha aqui para o texto, que no capítulo 2, que diz assim: cumprindo-se o dia do Pentecoste. O que quer dizer Pentecoste? São 50 dias. Depois de 50 dias, ou seja, 40 dias o Senhor Jesus andando ali, ensinando, mostrando para eles o que eles teriam que fazer. Os 10 dias que eles ficaram ali orando unanimamente, ali todo mundo pedindo a mesma coisa, os 50 dias se cumpriram. Aí sim veio do céu esse poder que é do Espírito Santo. Que a palavra diz que de repente, depois desse tempo, desse período que eles ficaram ali em oração, e Jesus ensinando, mostrando para eles o que deveria ser feito, desce do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E aí, o versículo 3 diz que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aqui também a gente aprende algo tremendo. Eu não sei se vocês lembram da Torre de Babel, vocês já ouviram falar? Naquela época, quando os homens cheios de marra, cheio de soberba, queriam construir uma torre que chegasse até o céu, eles achavam que poderia. O que Deus fez ali? Mudou toda a linguagem daquele pessoal, que ninguém conseguia entender mais nada. É como se todos os trabalhadores aqui estivessem construindo. Aí Deus foi falando o seguinte: vocês acham que vocês têm esse poder? Eu vou mudar a linguagem de vocês, ninguém vai entender mais nada que alguém está falando e vai parar essa obra. Só que aqui, quando a gente olha para esse texto aqui, Deus quebra aquela maldição daquela língua que ninguém entendia e agora traz uma língua que todo mundo conhece, que todo mundo está falando a sua língua. Então, o que acontecia? Quando acontece isso, o que as pessoas olham? Aqui a gente aprende algo tremendo, gente. Presta atenção. Eu até anotei essa frase aqui. Ver milagres não produz fé verdadeira. Então muitos aqui, o que aconteceu quando viram aqueles homens falando, aquelas pessoas, aquela multidão, 120 pessoas falando outras línguas, o que eles achavam? E eram 9 horas da manhã, era cedo. Sabe o que as pessoas falaram? Começaram a zombar. Se vocês continuarem lendo aqui,
do versículo, do capítulo 2 em diante, eles falavam assim, não, mas eles estão bêbados. Estão falando em língua, estão enrolados, estão bêbados. Aí outros começaram a zombar. Ah, mas eles são galileus, o que você vai esperar de Galileu? De um galileu? Porque eles tinham essas rixas, né? É que nem samaritanos, né? Que tinha essa rixa um com o outro. Aí eles começam a dizer, mas Senhor, você está tudo bêbado, o que você vai esperar de um povo desse aí, essa gentalha aí, toda aí? Notem que o milagre ali que estavam vendo, de pessoas sendo cheias do poder, elas sendo transformadas ali, recebendo o Espírito Santo de Deus, é visto por outras pessoas, aqueles que não creem, por zombaria, por pessoas que estão bêbadas. E quanto eu já passei por isso, de experiência própria, antes de ser cristão, quando eu passava na frente da igreja e via aquele povo gritando, ou não é? Vocês já não passaram por isso? A gente fala assim, que povo louco é esse? Acha que o Jesus é surdo? Passava na mente ou não? Passava. E quando as pessoas começavam a falar em línguas, eu falava, esse negócio é estranho, esse negócio é meio esquisito, hein? Né? Então, da mesma forma esse povo aqui agiu com aquelas pessoas, zombando das pessoas, criticando aquelas pessoas. Então, o milagre não traz uma fé salvadora para a nossa vida. Então, muitas das vezes a gente vê muitos milagres acontecendo, só que o nosso coração endurecido, por não estar cheio do Espírito Santo, a gente trata aquilo ali como uma coisa, isso aí não traz uma fé. Que era para ser o contrário. Quando você olha uma situação dessa, alguém sendo curada de um câncer, alguém sendo curada de uma cegueira, alguém sendo curada de uma lepra, alguém sendo curada de coxa, paralítico, aquela coisa, é para aumentar a sua fé, para você se encher do Espírito Santo e se alegrar com tudo isso. Às vezes olham para isso e começam a zombar, né? E uns dizem até aqui no capítulo 2, versículo 12, o que quer dizer isso? Eles até questionam, o que quer dizer isso aí? Todo mundo falando desse jeito aí. Eu creio que 120 pessoas ali, reunidas ali, devia ser uma coisa linda, né? Todo mundo falando em línguas, todo mundo ali cheio do poder de Jesus, todo mundo ali querendo sair dali já pregando a palavra do Senhor. Tanto é que quando você olha para o texto, o discurso de Pedro logo em seguida foi diferente. O discurso de Pedro, quando sai desse poder, quando ele está ali cheio do Espírito Santo, na primeira reunião, na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas se entregaram ao Senhor Jesus. Olha a diferença de você ser cheio do Espírito Santo e de você entender que o ser cheio do Espírito Santo é você ter dons. Não é isso que a palavra está ensinando. E o Senhor nos ensina que a gente aprende pela palavra. Não é os dons que Deus derramou sobre a minha vida, sobre a vida de vocês, que vai trazer pessoas para a igreja. Não é eu falar em línguas que vai trazer pessoas para o Senhor Jesus. Não é eu rodopiar aqui que vai trazer pessoas para o Senhor Jesus. É a palavra de Deus, que se você sentir na palavra de Deus, se o Espírito Santo tocar, porque é Ele que vai tocar no seu coração, é Ele que vai transformar a sua vida, é Ele que vai trazer você aos pés do Senhor. Então a gente precisa buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo diz lá na carta, se não me engano, de Efésios, que diz: não vos embriagueis com vinho, porque isso causa dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E quando ele fala enchei-vos, não é encher hoje, é encher hoje, amanhã, depois da manhã, o mês que vem, o ano que vem. Até a volta do Senhor Jesus nós temos que encher. É diferente de quando Jesus encheu aquelas talhas no casamento de vinho. Ele pediu para os homens lá, enche. Não foi assim? Enche essas talhas, eram 6 talhas, se não me engano, de 120 litros de água. Que foi o primeiro milagre do Senhor Jesus no casamento. E transformou aquelas talhas ali de água em vinho. Mas ali era uma vez só. Aconteceu depois? Não.
Agora, quando se trata do Espírito Santo, é todos os dias, não é só hoje, não é amanhã, não foi só ontem. É todos os dias nós temos que nos encher. E a gente tem uma prova maravilhosa de que o discurso de Pedro, quando ele se enche do Espírito Santo, que ele sai daquele movimento ali e vai então pregar e vai falar para aquelas pessoas: olha, deixa eu falar um negócio para vocês, essas pessoas não estavam embriagadas não, elas estavam cheias do poder do Senhor. Foi derramado o Espírito Santo sobre a vida deles. E aí Pedro começa a pregar a Cristo. Ele não fala dele, ele não prega sobre ele não fala sobre as coisas dele. Ele começa a pregar sobre Cristo. Ele é bem cristocentro ali naquele momento. E aí ele prega Cristo, fala da ressurreição, fala da morte dele, fala que ele vai voltar. E aí 3.000 almas, através do Espírito Santo que havia na vida dele, ele consegue atrair para o Senhor Jesus. Agora, traz uma reflexão para nós aqui. Será que nós estamos cheios do Espírito Santo na nossa vida? Será que nós estamos conseguindo atrair pessoas para Jesus com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso falar, com o nosso olhar, com o nosso gesticular, com a nossa palavra, com a palavra de Deus? Será que nós estamos ministrando, como foi dito aqui será que nós estamos com a Bíblia fechada dentro dos nossos lares? Será que a gente não está pregando a palavra? Será que a gente não está aplicando a obra de redenção para outras vidas? Será que a gente não alcançou ainda um ente querido da nossa vida porque a gente ainda não está cheio do Espírito Santo de Deus? Notem, queridos, que quando Jesus dá essa ordem para os apóstolos e para todas as pessoas que estavam ali, 120 pessoas, como diz o texto, quando ele fala assim que esses homens, eles até questionam o Senhor Jesus com uma pergunta, dizendo que será que o Senhor ia restaurar naquele tempo, por ele ter descido o Espírito Santo naquele momento, será que ele ia restaurar o reino de Israel ali naquele momento? Aí Jesus pergunta para ele, dá uma resposta para eles: ó, não vos pertence saber qual o tempo, porque não é nesse tempo, não é nesse aqui que eu vou restaurar. O que eu vou derramar sobre a vida de vocês e da nossa vida é o poder agora do Espírito Santo para vocês continuarem a caminhada. Por quê? Porque o meu reino não é nesta terra. Então eu vou derramar poder para vocês passarem por tudo que vocês têm que passar, para que vocês cheguem naquele grande dia e estejam preparados para a ressurreição. E olha só que tarefa difícil. Quando Jesus fala isso, quando eles fazem a pergunta achando que ia ser naquele momento, naquele reino, naquele dia, Jesus fala que não é naquele tempo, não compete a eles saber qual é o tempo, qual é a hora, nem o momento, mas eles iam receber a virtude do Espírito Santo. E esse poder que seria derramado sobre eles é para que eles fossem testemunhas lá na frente do poder de Deus, de tudo que Deus tinha feito, de tudo que Deus realizou nessa terra. Pregar o Evangelho. Por quê? Porque olha só, ele fala assim, tanto em Jerusalém eles iam pregar, tanto na Judéia, como em Samaria. E a gente sabe que os samaritanos eram inimigos, dos judeus. E para eles pregarem ali, tinha que ser quebrada uma barreira, tinha que ser quebrado um muro da inimizade ali, tinha que ter uma luta muito constante, porque não era simplesmente eu entrar lá, numa congregação, uma igreja, começar a pregar. Não, tinha uma luta, tinha uma dificuldade. Eles não queriam, eram inimigos. E aí Deus falou: eu vou derramar essa virtude do Espírito Santo sobre vocês, esse poder sobre vocês, que quando vocês abrirem a boca, corações serão derretidos, corações serão abertos para a palavra. E eu tenho certeza que vocês vão ganhar muitas almas, mas vão ter dificuldades, vão ter perseguições, vão ser até apedrejados, vão ser chicoteados, vão ser um monte de coisa, mas eles vão derramar esse poder sobre vocês. E aí, Deus ele já dá essa tarefa para esses apóstolos aí, de que eles iam ter dificuldade, porque eles iam trabalhar lá em Samaria e iriam até os confins da terra, pregando as boas novas, pregando o Evangelho de Jesus. E Pedro logo em seguida já começa.
Aí, quando eles recebem essa informação, o que eles fazem? Eles fogem, eles correm, eles param. Olha, irmãos, vocês estão recebendo aqui uma mensagem de que Deus quer que vocês coloquem a mão na obra e todo mundo vira as costas e vai embora? Não, eles fazem ao contrário, eles vão lá para o cenáculo lá, eles vão para o lugar onde Jesus falou, eles ficam lá. Aí, esperando, eles receberam a informação de que seriam cheios do Espírito Santo, que eles teriam que pregar o Evangelho para pessoas que iriam odiar eles, que iriam no primeiro momento não recebê-los, que iam ter dificuldades para pregar. Mesmo assim, eles não voltam atrás, continua. Aí todos aqui, quando Deus fala aqui, subiram ao cenáculo onde habitavam, então aquelas 120 pessoas, junto com os apóstolos, com os 12 apóstolos, e chegaram lá no cenáculo e começaram o quê? Não vou. Começa a conversar entre, não quero, não vou parar, não, Jesus falou um negócio agora aí, até esperar a virtude do Espírito Santo, legal, o poder, legal, mas agora eu vou pregar para o samaritano, agora eu vou pregar para aqueles galileus, vou pregar para aquelas gentalhas, para aquelas pessoas que não querem receber o Senhor Jesus? Não, pelo contrário, eles se unem ali no versículo 14, diz que eles começam então a perseverar na oração. E qual que é a oração e súplica? De que iriam receber a virtude do Espírito Santo, que receberiam o poder do Espírito Santo para pregar, que eles já sabiam que teriam que sair dali e depois pregar o Evangelho. Eles poderiam ser mortos por causa do Evangelho, eles poderiam ser crucificados ali por causa do Evangelho, ou seja, eles poderiam sofrer por causa do Evangelho, mas eles não pararam, eles continuaram ali, unanimamente ali, orando e suplicando, né? Junto com as mulheres. Aqui tem Maria, mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus ali. Eles continuaram firmes e fortes. Amém? Então, às vezes, quando a gente pensa em parar, porque às vezes eu penso em parar, às vezes eu penso em desistir, não de Jesus, mas desistir da obra, desistir de um monte de coisa. Mas a gente olha para um texto desse aqui, sabendo que as dificuldades que esses apóstolos teriam, e eu não tenho dificuldade nenhuma, não dá para parar, né, irmãos? A gente tem que continuar fazendo a obra do Senhor Jesus, amém? Então eles continuam. Então o que eles vão fazer? Recebem o poder do Espírito Santo e agora eles vão aplicar isso, porque até então eles tinham ciência de que Jesus era Deus, tinham ciência que Jesus ali fez um monte de obra, curou um monte de pessoas. Só que agora o Senhor Jesus morreu, foi crucificado, e Jesus deu uma tarefa para esses homens, e eles têm que continuar essa tarefa no mundo. Porém, eles não recusaram, eles persistiram ali. E quando eles persistiram durante 10 dias, passados os 40 dias que Jesus estava ali com eles, eles entraram no cenáculo, ficaram mais 10 dias. Quando cumpre o dia de Pentecostes, dos 50 dias, aí sim, Deus derrama sobre a vida deles o Espírito Santo. E vem como um milagre sobre a vida deles, aquele poder. E aqueles homens, aquelas mulheres saem dali cheios, mas cheios do Espírito Santo. Sabe quando você recebe uma notícia maravilhosa na sua vida, que você quer sair compartilhando com todo mundo, compartilhando com vizinhos, com parentes, com os amigos? Você não consegue fechar sua boca porque a notícia é tão gostosa, tão maravilhosa, que você quer compartilhar. Foi o que eles fizeram. Começaram então a compartilhar tudo isso. E notem, queridos, que os dons que foram aplicados aqui, o dom de línguas aqui, eles começaram a falar em línguas, todos compreendiam a sua língua. Então não tinha linguagem estranha aqui, não tinha línguas estranhas, não tinha nada que ninguém interpretasse. Tem lá em 1 Coríntios que fala, que Paulo diz assim para a igreja, que quando tiver alguém falando em línguas, que tenha também um intérprete para que você entenda o que está sendo falado. Porque muitas vezes, a gente já, por exemplo, no monte que a gente já foi orar, a gente viu que muitas pessoas começaram a enrolar a língua e não era o Senhor que estava falando ali. Amém? Então, quando a gente aprende aqui ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio do poder, é cheio da palavra de Deus.
de você poder orientar outras pessoas com a palavra de Deus. Você está ministrando o coração das outras pessoas. Pedro falou isso. Pedro foi tão cheio do Espírito Santo que ele já deu uma dura naquelas pessoas, naqueles que estavam querendo zombar, falando assim, ó, aqui não tem nenhum bêbado, até porque são 9 horas da manhã, ninguém bebeu aqui nada. O que eles têm aqui agora é o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. E começou a pregar, começou a falar, começou a pregar, começou a falar. Daqui a pouco, de 120 pessoas que estavam reunindo ali, aumentou mais 3.000. Mais 3.000 almas foram ali arrebatadas por Senhor Jesus. Agora imagine esse rebanho lindo e maravilhoso. Eram 120 cheios de poder. Agora aumentou com mais 3.000 e poucas pessoas, né, ganhando o Senhor Jesus. Aquelas pessoas também espalhando o Evangelho. É assim que o Senhor quer. Por isso que ele fala assim, ide pregar o Evangelho a toda criatura, a todo mundo. Eu vou pregar para vocês, vocês vão pregar para outras pessoas vão pregar para outras pessoas, e aí sim o Evangelho vai crescendo, vai aumentando, até chegar nos confins da terra. Não é porque eu que tenho que sair daqui e pregar nos Estados Unidos, que eu tenho que sair daqui para pregar, não, se eu tiver a oportunidade eu vou pregar. Mas eu prego para vocês, você prega para o seu marido, prega para o seu esposo, prega para o seu filho prega para alguém do trabalho, prega para outro alguém, e aí o Evangelho vai se propagando, vai crescendo, e daqui a pouco tem mais de 3.000 almas já rendidas aos pés do Senhor, daqui a pouco a multidão que vai para o céu já está enorme, precisa crescer mais, e é isso que o Senhor Jesus faz. E no discurso de Pedro, ele arrebata muitas almas, porque cheio do Espírito Santo. Agora, a gente vê no nosso meio, eu estou falando de nós aqui, não vamos incluir outras denominações, vamos corrigir a nossa vida, né? A gente muitas das vezes sai daqui, mas cheio de outras coisas, e não do Espírito Santo. Às vezes a gente sai daqui, e logo em seguida a gente já começa e se reparem, se vocês continuarem lendo aí o discurso de Pedro, vai chegar um momento que nesse poder que foi dado a Pedro ali, ele falando de Cristo Jesus para aquela multidão aceitando o Senhor Jesus como o único exclusivo Salvador da vida deles, essas pessoas, no versículo 42 do capítulo 2, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha que coisa linda. Eles viram ali o poder de Deus através da vida de Pedro. Eles começaram então a perseverar na doutrina. E qual era a doutrina desses apóstolos? Jesus Cristo. Não tinha outra doutrina, não tinha outro ensinamento a não ser Cristo Jesus. E essas pessoas, mais de 3.000 e poucas pessoas, conseguiram então perseverar. Eles começaram então a entrar em comunhão, aí não há mais discussão, não há mais briga, não há aquelas picuinhas. Gente, quando está cheio do Espírito Santo, eu não consigo brigar com você, não consigo ficar com picuinhas com você, porque quem está operando é Jesus Cristo na minha vida, quem está trabalhando na minha vida é o Espírito Santo, eu estou cheio do Espírito Santo, não tem cara feia para irmão, não tem cara feia para irmã. Eles ficaram em comunhão, nos ensinamentos dos apóstolos, que era Jesus Cristo, e aí compartilhava até do partir do pão. E olha qual é a diferença que você... É totalmente diferente, inverso do que a gente vê aí. Eles querem que vocês sejam cheios do Espírito Santo, para vocês receberem, para vocês ganharem. Não é assim que é pregado muitas das vezes? Olha aí se vocês conseguem fazer o que eles estão fazendo aqui. Versículo 43. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha só, depois de cheio do Espírito Santo, capítulo 2, versículo 42 e 43. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E olha só, se eu falar isso para vocês hoje aqui, 45 diz assim: vendiam o quê? Suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Não é diferente do evangelho que a gente vê hoje? O evangelho que nós vemos hoje é um pastor falando, eu não sei de onde que tira, que se você for cheio do Espírito Santo, você vai ganhar, você vai ter fazenda, você vai ter propriedades,
você vai ter isso, você vai ter aquilo outro. Mas a pessoa, olha só esse povo, aqui está falando de uma multidão que foi ali arrebanhada por Cristo Jesus através dos apóstolos, das pessoas que foram cheias, aquelas 120 pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Só Pedro conseguiu mais de 3.000 e poucas pessoas para Jesus, e essas pessoas se sentiram tão bem, tão maravilhadas, porque aquilo que elas tinham, elas vendiam e repartiam com aqueles que não tinham. Então eu tenho 2, 3 casas, eu vou vender uma casa porque eu vou repartir com a minha irmã Francisquinha que não tem nada, com os meus irmãos que não tinham nada. Aonde que nós vemos isso hoje no Evangelho de hoje? Aonde a gente consegue ver? Eles conseguem então ter comunhão, eles conseguem o partir do pão, eles conseguem ter comunhão nas orações. A alma dessas pessoas, elas começam a ter temor, elas começam a ver muitas maravilhas, eles começam a ver sinais que os apóstolos não faziam, os milagres de Deus, as maravilhas de Deus na vida desse povo. E aí, não era ontem, era todos os dias, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então era todo mundo numa mesma remada, todo mundo no mesmo barco, todo mundo pensando da mesma forma, todo mundo querendo crescer na graça e no conhecimento, todo mundo querendo ver as maravilhas de Deus na vida deles. Mas chegaram até um ponto de falar assim: olha, peraí, eu tenho tanta coisa, e meu irmão aqui do lado está passando necessidade, espera um pouquinho, eu vou vender isso aqui e vou repartir com os meus irmãos. Olha só quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo. E aí, no versículo 46, além deles fazer isso aí, acabando com a necessidade de muitos ali do irmão, se unindo, eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O Espírito Santo que move a igreja, se o Espírito Santo, que é o nosso combustível aqui, é Ele que está dizendo aqui para nós, que vai acrescentar à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha só que coisa linda quando a gente está cheio do Espírito Santo. Olha as maravilhas que a gente pode usufruir desse poder, dessa graça, dessa misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Não é essas coisas que a gente ouve aí, meus irmãos. Não é essas bobeiras que a gente ouve, perdoa a palavra aí, mas não é essas coisinhas que a gente ouve, não. Não é isso, receba. Deus, Ele vai te dar, pode ficar tranquilo, Ele vai, se for para a vontade do Senhor, Ele vai suprir todas as suas necessidades, como Ele está suprindo as nossas necessidades até hoje. Até hoje Deus supre as nossas necessidades. Mas o que está faltando em nós? Está cheio do Espírito Santo. O que está faltando em nós? O ensinamento desses apóstolos na nossa vida, que é Jesus Cristo. O que está faltando em nós? A comunhão. O que está faltando em nós? O partir do pão. Muitos de nós somos egoístas. Muitos de nós não estamos orando. Não estamos agradecendo. Não estamos tendo temor no Senhor. Muitos de nós estamos perdendo as maravilhas que o Senhor faz na nossa vida, os sinais que Deus produz na nossa vida. Por quê? Porque os nossos olhos estão tampados ainda. Nós estamos cegos. E a gente não consegue compartilhar a alegria do Senhor nas nossas vidas, porque ainda não estamos cheios do Espírito Santo. Então, amados, para a gente resumir aqui, por isso que a gente vê muitas pessoas vazias ainda, porque tem muitas pessoas que vão para a igreja a fim de encontrar um milagre. Deus faz milagre? Faz milagre. Deus realiza milagre hoje ainda? Realiza milagres hoje, eu creio muito nisso. Mas o milagre de Deus, para muitas pessoas, não vai produzir a fé necessária. Qual que é a fé necessária? A fé salvadora na minha vida e na sua vida. Então o que é a fé? O que o milagre produz às vezes? Uma alegria momentânea, uma realização pessoal,
Às vezes eu venho para a igreja só para que eu tenha um milagre de uma cura, recebo o milagre da cura e ó, como diz o ditado aí, perna para quem te quer. E aí não produz a fé salvadora. Por quê? Porque eu não vim buscar o Espírito Santo, eu não vim buscar estar cheio do Espírito Santo, eu não vim buscar o Senhor Jesus. Eu vim buscar coisas, eu vim buscar bens, eu vim buscar a minha satisfação. E por isso que hoje a gente vê muitas pessoas vazias dentro da igreja. Muitas pessoas que, se pisar um pouquinho mais forte, fogem da presença do Senhor. Então aqui a gente aprende várias coisas. Primeiro que a gente tem que perseverar. Não é só hoje, não é amanhã, não foi ontem, é todos os dias perseverar para que seja derramado o poder sobre as nossas vidas, porque senão a gente não vai suportar o que está por vir. Não vamos suportar as doenças, não vamos suportar os problemas, não vamos suportar as tribulações, não vamos suportar o que está por vir ainda. Então a gente tem que se encher. Outra coisa que a gente aprende aqui, não só nas orações e súplicas, mas a gente tem que continuar no aprendizado da palavra, porque isso faz com que a gente cresça, que a gente aplique no momento certo a palavra do Senhor, para que a gente possa sair da nossa boca palavras que vão abençoar outras pessoas. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E a gente tem que aprender aqui a obediência. Esses homens aqui, 120 homens, junto com mulheres ali, se juntaram, obedeceram piamente ali a ordem do Senhor, que era que eles esperassem a promessa do Pai. E a promessa do Pai já tinha sido feita lá atrás em Joel, que seria derramado o Espírito Santo nos jovens, mulheres, servas, servos. E essa promessa foi cumprida agora aqui em Atos dos Apóstolos, para que a igreja começasse a caminhar corretamente na presença do Senhor. Então, obediência nós aprendemos aqui, nós aprendemos que nós temos que ser cheio do Espírito Santo, não é cheio de baboseira, não é cheio de coisas. Irmãos, não dê espaço para o inimigo trabalhar na vida de vocês. Se encham do Espírito Santo de Deus. Amém? E aí a gente vai ver que por mais que a gente venha sofrer, nós temos um Deus. E essa certeza de ter um Deus na nossa vida nos leva a olhar para o céu e imaginar a casa que está nos esperando lá. Amém, amados? Então, que fique no coração de vocês aí. Jesus, ele derramou, ele já deixou o Consolador aqui para nós. Já está aqui o Espírito Santo. A gente tem que se encher dele. A gente consegue se encher de tantas coisas, né? Até de coisas que a gente acha que não vai fazer mal para nós, mas está fazendo muito mal para nós. Mas a gente tem que buscar a ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos buscar isso para a nossa vida, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento, para que a gente possa ser como esses homens aqui. Porque nós vamos ter uma dura caminhada pela frente, mas nós vamos fazer igual Pedro aqui, nós vamos pregar com alegria, com sabedoria, e nós vamos ganhar alma para o Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Então feche seus olhinhos aí, eu quero orar com vocês. Eu quero que vocês peçam agora, em nome do Senhor Jesus. Como foi dito aqui também na oração, a salvação é individual. Quem vai encher você aí agora é o Espírito Santo de Deus. Quem vai trabalhar na sua vida é o Espírito Santo de Deus. A palavra foi lançada. A palavra está aqui nos ensinando que nós devemos nos encher. Mas quem vai pedir isso, quem vai clamar isso é você. Não é o pastor, não é o irmão que está do seu lado, é a irmã que está do seu lado. É você que vai pedir, é você que vai clamar. É você que vai pedir orientação para o Senhor. É você que vai buscar esse crescimento espiritual, para que a gente possa sim passar por todas essas dificuldades, mas sempre olhando para Deus, sempre clamando a Deus, sempre buscando a Deus e nunca duvidando que Ele está no controle de todas as coisas. Senhor, foi lançada a Tua palavra. A Tua palavra nos ensina aqui que no início da igreja o Senhor derramou o Seu poder, o Senhor derramou virtude sobre aquele povo, o Senhor derramou virtude sobre aqueles apóstolos,
E eles foram fiéis a Ti, eles seguiram a Tua palavra, eles foram, Senhor Jesus, pregar boas novas, eles enfrentaram dificuldades, enfrentaram problemas, enfrentaram frio, enfrentaram fome, enfrentaram morte, mas o Senhor os capacitou, o Senhor nos ensinou, e a alegria, eu tenho certeza que nunca saiu do rosto deles, em pregar a Tua palavra, em pregar a Tua verdade. Que seja derramado hoje, nesta manhã, na vida dos meus irmãos que estão aqui, a Tua virtude, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre essas vidas que estão aqui, para que eles possam, Senhor Jesus, abrir os seus lábios e falar das boas novas, e clamar a Tua palavra a outras pessoas, para que a gente possa ganhar os nossos entes queridos, que a gente possa ganhar a nossa família para o Senhor, que a gente possa estar aí, Senhor Jesus, um dia com o Senhor, habitando com o Senhor. Nós sabemos que o reino não é aqui nessa terra, a nossa vida aqui é passageira, nós somos forasteiros, mas sabemos também que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, nós queremos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Ajuda este povo, papai. Nos ajuda nesta manhã, conforta os nossos corações, apesar de toda a tribulação que nós estamos passando, Senhor Jesus. Que a alegria, que a paz, que excede todo o entendimento esteja no nosso meio.